Vamos dizer o óbvio. Para com as justificativas. Qualquer razão que você está usando para não evoluir no inglês não é nada mais, nada menos que puro bullshit. A fucking big pile of turd. Tudo que sai de mais importante na área da tecnologia sai primeiro em inglês. Se eu fosse resumir, você precisa saber duas coisas importantes: história e línguas. Mas não do jeito que você pensa. Todo mundo fica atrás só dos headlines, da notícia de hoje. Eu tô mais interessado em juntar as peças das notícias de ontem, de um ano atrás, de uma década atrás. Eu fico constantemente comparando essas coisas. Não tem uma receita, mas quanto mais você estuda a história da sua área, mais você vai entendendo para onde as coisas têm mais probabilidade de ir. Isso se chama reconhecimento de patterns. Finalmente, línguas, que é o tema de hoje. Existem dezenas de formas de fazer isso e, de novo, eu não vou dizer o óbvio. O óbvio está em todos os canais de YouTube de línguas e uma rápida procurada no Google vai te trazer uma tonelada de cursos online. Baixa lá o Duolingo e just fucking do it. Que tipo de pessoa aprende coisas mais rápido? Uma criança. Todo mundo já ouviu falar que toda criança é uma esponja que aprende tudo que você ensina para elas? Eu sempre ouvi falar isso e por isso não tem medo de arriscar nada. No caso de línguas, todo adulto começa pensando que tem muito a perder. O adulto começa a pensar no que os outros vão pensar, como os outros vão julgar. Será que vão dizer que eu estou demorando muito para aprender e achar que eu sou devagar? Será que vão dizer que eu não consigo falar e achar que eu sou incapaz? Será que vão ficar tirando sarro de mim e eu vou virar a piada do grupo? Agora tenta se lembrar de quando você era criança ou qualquer criança que você conheça, sobrinho, filho, neto. Aos 2 anos de idade, quantos cursos top de português você fez? Quantas horas em salas de aula com professores especializados essa criança fez? Quantas certificações de cursos especiais ela tirou? Não é possível que você nunca tenha pensado que em 2 anos uma criança sai do zero para razoavelmente fluente numa língua, o suficiente para você entender sentenças inteiras, e em mais 2 anos ela está quase tão fluente quanto você, ou melhor se bobear. A experiência maior é a vivência mais do que o estudo. E claro, você precisa ter um mínimo de estrutura, nem que seja as porcarias de aulas de inglês que todos nós tivemos na nossa escola, que ensinou só o basicão do verbo to be e meia dúzia de palavras, mas isso deve ser o suficiente. O que me motivou foi no primeiro dia de aula o professor listar livros estrangeiros na bibliografia na lousa e eu ter colegas de classe que já tinham morado fora ou feito intercâmbio e estavam na minha frente. E eu já disse também que é o tipo de coisa que me deixa motivado a correr atrás. E foi exatamente o que eu fiz. E aprendizado é que nem dieta. Ou você faz all in, sem compromissos, ou não faz. Do or do not. There is no fucking try. Vamos lá. Assim como 99% da população, eu só comprava livros e revistas em português. Eu só assistia filme dublado ou com legenda. Ou ouvia música, mas sequer prestava atenção nas letras. E eu evitava tudo que tinha em inglês. Eu fiz aqueles cursinhos de bairro, tipo Fisk, mas eu desisti porque não tinha evolução. Era essa minha situação no ano que eu entrei na faculdade. Eu nunca fiquei 100% perfeito na fluência, mas ouçam vocês mesmos. Okay, so I spent the next 10 years under lockdown. In my mind, I have decided that just enrolling in an ordinary English course would be too damn slow. I'm not advocating that classes are not good, it's just not right for someone like me. I am a stubborn son of a bitch that wants to dictate my own pace, which is usually faster than average. Now, let me switch back to Portuguese. Eu acho que eu sou diferente quando eu falo em inglês e português, porque você não pode falar inglês com o mesmo ritmo que fala português. Você precisa respirar diferente. E é mais fácil ver isso quando assiste séries e filmes. Começa a prestar atenção na linguagem corporal dos atores. Eu já fiquei horas fazendo careta para a TV para imitar a posição da boca e o jeito de inspirar e expirar as palavras. E sobre respiração, uma coisa que eu vejo 90% das pessoas fazendo errado: fala as palavras até o fim, não tenta conectar uma palavra na outra como fazemos falando português corrido. Fala inglês como um gaúcho ou sulista fala português, pausado, correto, palavras até o fim com pausa. Só isso já é meio caminho andado para ser entendido. No mundo da programação, você frequentemente vê o povo falando de padrões de programação ou padrões de arquitetura. Quando alguém fala padrão,
parece dizer no sentido de é a melhor forma de fazer alguma coisa, e isso tá errado. Em inglês temos 3 palavras diferentes: standard, default e pattern. Os 3 traduzem em português para padrão, mas eles querem dizer 3 coisas completamente diferentes. O que você pensa por padrão normalmente é o que o americano pensa quando diz standard, um standard a ser seguido. Ou você tem default, que é a escolha padrão, ou quando você não escolhe o que é escolhido é o default. Finalmente, pattern é simplesmente alguma coisa que aparece várias vezes. Por isso, toda vez que em programação você vê algum livro ou matéria falando em padrão de arquitetura, não pense que esse deve ser o jeito certo de fazer. É só um jeito que naquele momento que o texto foi escrito, o autor viu com alguma frequência o suficiente para chamar de pattern. Se você parar para entender o básico sobre como o cérebro funciona do ponto de vista neurológico, um de nossos melhores mecanismos é a nossa habilidade de aprender e detectar patterns. É parte do que chamamos de instintos. Quando aprendemos inglês nos inserindo no ambiente como eu fiz artificialmente, mesmo que eu não entenda tudo que eu tô lendo ou ouvindo, se eu praticar deliberadamente a repetição, eu eventualmente vou sentir quando algo soa correto ou não. Eu não lembro a regra gramatical. Quando eu leio uma frase, eu sei que soa estranho ou não. I won't do it ou I'm not gonna do it são literalmente a mesma coisa, mas naturalmente eu digo um ou outro sem pensar muito. E eu argumentaria que pro dia a dia isso é um bom nível quando você naturalmente fala uma frase de acordo com o contexto da conversa, sem precisar conscientemente pensar na construção dessa frase, que é exatamente como você fala na sua língua nativa. Em resumo, o que normalmente chamamos de padrão não é standard, é pattern. E você saberia disso se lesse os livros em inglês em vez das traduções em português, onde é impossível traduzir o contexto exatamente como o autor gostaria. Toda tradução perde parte do sentido, não importa quão bom seja o tradutor, especialmente porque algumas coisas têm carga filosófica ou cultural que não tem como traduzir. E com isso eu espero que tenha conseguido explicar o que eu acho sobre aprendizado e, em particular, o que eu acho que pode ajudar na sua jornada para aprender outra língua.